Olá, eu me chamo Ana Paula da Silva Bastiani e vou apresentar meu trabalho que realizei como iniciação científica que tem como título Expressão heteróloga de uma proteína quimérica pan-tripanosomatídeo em Leishmania tarentule e em Trypanosoma rangeli. Eu fui orientada pelo professor Dr. Edmundo Carlos Grisardi e sou aluna de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, introduzindo, a doença de Chagas ela é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, sendo transmitido para o ser humano através dos barbeiros. Essa doença ela acomete cerca de 1 a 2 milhões de pessoas no Brasil e está presente em 21 países da América Latina. Já as leishmanioses cutânea e visceral são causadas por diferentes espécies do gênero Leishmania, sendo transmitidas para o ser humano pela picada de flebotomíneos. Essa doença ela afeta cerca de 12 milhões de pessoas e ela é endêmica em 98 países. Pelo fato dessas doenças possuírem uma progressão lenta e afetarem principalmente populações menos favorecidas, elas são consideradas doenças negligenciadas. Dentre as medidas de prevenção dessas doenças estão o controle de vetores e o tratamento com medicamentos. Porém, eles não são suficientes para interromper o ciclo de transmissão. Dessa forma, o desenvolvimento de vacinas apresenta-se viável. Então, diversas metodologias são empregadas para a formulação de vacinas contra o Trypanosoma cruzi e diferentes espécies de Leishmania. A abordagem que usamos nesse estudo envolve o uso de uma proteína quimérica formada pela fusão de sequências conservadas de DNA que codificam regiões com potencial imunogênico presentes em diferentes tripanosomatídeos patogênicos. Então, dessa forma, o objetivo desse trabalho foi expressar de forma heteróloga a proteína quimérica em tripanosomatídeos não patogênicos, sendo eles a Leishmania tarentule, que é um parasito de largato, sendo assim não é patogênico para os seres humanos, e o Trypanosoma rangeli, um parasito que infecta o ser humano, mas ao contrário do Trypanosoma cruzi, não causa doença. Então, para o desenvolvimento desse trabalho, iniciamos com a subclonagem do gene da quimera proteica para um plasmídio de expressão em tripanosomatídeos, que foi o Flag GPI P-Rocknell. Então, com isso, nós construímos o plasmídio quimera Flag GPI P-Rocknell, e após montado enviamos para o sequenciamento a fim de verificar a correta inserção do gene da quimera proteica. Com essa parte de verificação concluída, nós partimos para um processo chamado de transfecção, onde colocamos o plasmídio quimera Flag GPI P-Rocknell dentro de promastigotas de Leishmania tarentule e epimastigotas de Trypanosoma rangeli. Esses parasitos foram selecionados com geneticin a fim de manter somente uma cultura com os parasitos transfectados. Assim, durante as semanas de cultivos, avaliamos então as características celulares, como divisão celular, taxa de crescimento, motilidade e morfologia, como também a expressão de fluorescência, que nesse caso foi de Eminyon Green. Por fim, nós verificamos através de PCR a presença desses plasmídios nos transfectados em ambas as espécies. Tanto para os transfectados de Leishmania tarentule quanto para os de Trypanosoma rangeli, nós observamos a amplificação de um fragmento de aproximadamente 1.789 pares de base, o que comprova então a presença do gene da quimera proteica nesses parasitos. São os parasitos transfectados de Leishmania tarentule. Ao compararmos eles com a cepa selvagem, nós observamos uma mudança de morfologia, no qual passou de uma forma alongada para uma forma arredondada com baixa motilidade e pouca divisão celular. Além disso, somente essas formas arredondadas apresentavam fluorescência. Em relação aos transfectados de Trypanosoma rangeli, quando comparados com a cepa selvagem, foi possível observar que mantiveram suas características celulares preservadas, como sua morfologia, motilidade e divisão celular. Além disso, esses mesmos parasitos apresentaram fluorescência. Então, concluímos que a estratégia de transfecção com Leishmania tarentule não apresentou um bom desempenho, tendo os parasitos apresentado alterações de crescimento, motilidade e morfologia em relação à cepa selvagem. Já com o Trypanosoma rangeli, nós tivemos um bom desempenho no qual as características biológicas do parasito se mantiveram iguais à população selvagem, o que nos direciona a verificar a expressão da quimera proteica em uma próxima fase de estudo.